Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, e na verdade é a terceira temporada, então vocês têm que me conhecer. Eu sou a Fabi Rosa, mas você que é novo aqui no meu canal, Fabiana Rosa pra você, e ou Fabi, né? Pode ser, não precisa ser tão sério assim. E hoje a gente tá na terceira temporada de Justiça, e eu trouxe um amigo meu, advogado, que é o Danilo de Toledo, que vem falar um pouco da sua trajetória de vida e de carreira, que é o foco do FalaCast. Tudo bem com você? Oi, Fabi, tudo bem com você? Tudo certo. Agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar de um programa como esse e poder trazer um pouco da experiência da advocacia em especial e também falar um pouco do ponto de vista jurídico da justiça para um advogado. Então, Maravilha. Fico feliz de compartilhar isso com você. Eu que fico feliz de você ter parado a festa da empresa. É verdade. Né? Hoje era confraternização. Exatamente, ter disponibilizado um tempinho aqui pra mim. Então, gente, curte, comenta, não esquece de seguir lá no Instagram, fala.cast, que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, a primeira pergunta que eu faço pra você, quem era o Danilo antes de se tornar advogado? Quem era o Danilo antes de advogado? Bom, é uma pergunta um pouco complexa, mas eu falaria que o Danilo, antes da advocacia, era uma pessoa completamente imatura e inocente. Por quê? Porque eu entrei na faculdade muito novo, com 17 anos, me formei muito novo e logo que eu me formei já comecei a advogar. E eu comecei a advogar com 21 para 22 anos, então eu não tinha experiência de vida, não tinha vivência, né? Para entender de fato o que eram as relações jurídicas, o que eram os problemas da vida, do direito, né? Então eu me considerava uma pessoa muito imatura até então. E o fato de eu ter começado muito cedo e logo que eu iniciei na advocacia, abri meu escritório junto com meu sócio, isso trouxe uma bomba de sentimentos e de emoções para nós, que nós de um dia para o outro começamos a viver tudo de uma vez, sem ter um apoio emocional, sem ter um conselho de uma pessoa mais experiente, né? Então foi um pouco complexo no começo. Então eu considero que o Danilo, antes da advocacia, era uma pessoa imatura e inocente. Mas antes da gente falar do seu escritório, da sua sociedade que você atua hoje no momento, quero entender também quando que brilhou seus olhos para o direito. Bom, a minha mãe, ela é do ramo do direito também, ela é funcionária pública estadual, ela trabalha no Tribunal de Justiça. E desde que eu tenho meus 10, 12 anos, na época de escola, ensino fundamental e ensino médio, eu entrava em período de férias na escola e a gente não tinha condição de ter uma babá ou de ter alguém que olhasse a gente. Eu e meu irmão, tenho um irmão gêmeo, então nós brigávamos muito. É idêntico? Nada a ver. Se você olhar pra mim e olhar pra ele, não parece. Nem irmão. Tem gente que fala que não é nem irmão. Eu acho que eu já vi uma foto realmente. Eu falei, não é seu irmão. Depois eu mostro uma foto pro pessoal aí também. Então, desde o início desse período de escola, férias escolar, a minha mãe obrigava a gente a ir trabalhar com ela. E ela trabalha no fórum, né? Então desde pequeno eu tenho essa vivência de entrar em fórum. Desde pequeno também eu ia com ela e a chefe da minha mãe, ela falava para nós assim, olha, vamos ajudar aqui, cada dia que vocês vierem trabalhar com a gente, vocês vão ganhar R$20. E assim, para nós na época era muito dinheiro, assim, pô, R$20 por dia para montar processo. Então eu e meu irmão, nós trabalhávamos, né, todo esse período, juntávamos o dinheiro e com isso a gente comprava nossos videogames, jogos, controle, televisão, tudo a gente comprava com esse dinheiro. Que incrível, mas me explica melhor essa situação. Você montava processo com 13 anos de idade. Isso, porque na época em que eu ia com a minha mãe ao fórum, os processos ainda eram físicos, né? Eram papel. Hoje o processo é digital, tudo computador, tudo informatizado. Naquela época era processo físico, montava capa, tinha que furar folha por folha, colocar a bailarina, numerar as páginas. Então era isso que eu fazia. E eu via aquilo, eu via os juízes, os promotores, os advogados conversando, debatendo. E várias vezes eu entrava na sala do juiz e sentava na cadeira dele. Ele falava, senta na minha cadeira, vê como é. Legal. E eu me sentia muito bem com aquilo. Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a eles. E eu cresci com isso. Então, assim, desde a infância eu já tenho certeza que era o que eu queria pra minha vida era o direito, né?
E isso foi se alimentando com o tempo. Eu sempre fui debatendo com minha mãe essas questões de direito, antes mesmo de ingressar na faculdade, até o dia que assim, chegou a hora do vestibular, vou me matricular. Direito, sempre o direito foi... Você teve alguma dificuldade em compreender algumas matérias na faculdade, ou para você também, por já ter iniciado no dia a dia do trabalho de advocacia, foi mais tranquilo para você? Olha, questão de universidade, faculdade, as matérias dentro da faculdade, acho que todos os universitários sempre vão ter dificuldade com alguma matéria, né? Eles sempre vão se familiarizar um pouco mais com uma matéria ou com outra. Eu, obviamente, sempre também tive facilidade com algumas matérias e dificuldade com outras. Eu, por exemplo, não sei se eu vou usar o termo odeio, não é que eu odeio, eu não compreendo, não consigo praticar o direito administrativo, o direito militar, o direito constitucional. São matérias extremamente assim, detalhistas, no meu ponto de vista são matérias chatas, né? Obviamente se um advogado, algum profissional da área do direito constitucional ouvir isso, vai ficar extremamente bravo e chateado comigo, mas é o meu ponto de vista, né? E por outro lado, eu sempre tive muita facilidade com o direito civil, direito do trabalho, direito do consumidor, direito empresarial, são matérias que eu gosto, que eu vivencio, né? Porque acho que quando você está na faculdade, você já tem mais ou menos uma noção de qual área você vai seguir futuramente, né? Eu já, desde o início, tinha certeza que direito constitucional não era para mim. Mas praticando direito, estudando direito, vivenciando, eu vi que o direito civil, por exemplo, era uma matéria extremamente legal. E é uma matéria que eu falei, quando eu me formar e conseguir passar no OAB, exercer a profissão de advogado, é uma matéria que eu tenho vontade de praticar no dia a dia. E você hoje tem 27 anos, 27 extremamente anos. jovem, e atua nessa área de advocacia já tem 5 anos, certo? Sim. Existe, você deve perceber, mas no começo da sua atuação no mercado, tinha alguma resistência das pessoas te contratar justamente por você ser tão novo? Boa pergunta. Então, eu sou advogado há quase 5 anos, né? Mas eu exerço a advocacia em si desde o primeiro semestre da faculdade, quando eu iniciei um estágio. E eu fiquei nesse estágio desde o primeiro semestre. Então eu entrei na faculdade, comecei a estagiar em um escritório de um grande amigo meu, e desde o primeiro semestre eu fiquei lá até abrir o meu escritório. Então assim, eu sempre falo, eu sou advogado há 5 anos, mas vivo a advocacia há quase 10. Né? Eu vivo a advocacia desde o primeiro semestre de 2012, quando eu ingressei na faculdade. E sim, a sua pergunta, eu sofria muito preconceito com relação à minha idade. A minha imagem dentro da advocacia, ela era um pouco denegrida, né, pelas pessoas mais experientes. Elas achavam que um advogado tão novo não teria competência, não teria a possibilidade de trabalhar num caso de maior complexidade. Só que eu acho que isso é um mito, né? Porque eu acho que, assim, em primeiro lugar, sempre vale o estudo e a competência. Sim. E isso, e as pessoas também hoje têm um tabu muito grande com o advogado. É uma coisa muito besta, mas de vestuário. Sim. Então, assim, por exemplo, eu sou advogado e vim aqui no podcast do meu jeito, camiseta básica, e é assim que eu vou para o escritório todos os dias. Tem pessoas que não compreendem isso, tem pessoas que eu falo na rua, sou advogado, ninguém acredita, né? Então tem esse tabu, primeiro, rótulo, da idade, né? o rótulo pela idade, né? De falar, pô, esse cara não é experiente para trabalhar no meu caso, ele precisa antes passar por algumas situações para poder me ajudar. E também a questão de vestimenta, de roupa em geral, né? Só que isso, com o tempo, com a oportunidade que eu tive de prestar serviços, de trabalhar, de mostrar o meu potencial, eu consegui quebrar esse tabu, esse rótulo que as pessoas têm, né? Então, as pessoas hoje, pelo menos ao meu redor, que sabem que eu advogo, sabem como eu me porto e do meu estilo de vida, hoje elas não ligam para isso com relação à minha idade ou vestimenta, qualquer coisa do tipo. E pensando nisso, né, de toda essa trajetória, esse preconceito que você sofreu, hoje você tem o seu próprio escritório, mas qual foi o processo mais complicado que você já pegou na sua vida? Tá bom.
Antes de falar do processo mais complicado, voltando um pouco a esse tema de rótulo, eu vou contar uma história que eu e meu sócio vivemos. Eu posso contar uma história rapidinho? Claro. Teve uma oportunidade em que eu comer ia... aqui, porque eu tô com fome. Essa batata é boa, hein? Aí. Teve um processo em que eu fui chamado pelo cliente, ele me contatou, falou sobre a situação de um inventário. E eu fui fazer uma reunião na residência da família, era um processo de inventário, uma pessoa faleceu, e eu ia trabalhar na parte de herança, fazer a partilha dos bens. Era uma família extremamente poderosa, de nome, com muito dinheiro. E eu e meu sócio fomos nessa reunião. Né? Eu fui de social, camisa, paletó, só que eu fui sem gravata. E o meu sócio também, foi do mesmo jeito que eu, de sapato, assim, perfeito, impecável. E cheguei lá na reunião, era uma família de italianos. O filho mais velho, que era quem realmente tinha a voz naquela família, que mandava naquela família, falou: os estagiários chegaram, vamos esperar o advogado. Nossa! Aí nós olhamos para ele, porque até então ele não nos conhecia, foi uma indicação. Eu falei: não, nós somos os advogados. E ele falou: como assim advogado? Olha pra vocês têm cara de estagiário, sem gravata. Que advogado vem sem gravata numa reunião? Gente, e aí ele meio que... Você já poderia ter processado ele. Não, a partir daquele momento ele já se mostrou um pouco ríspido com nós, né? E ali naquela época nós tínhamos entre 24 e 25 anos. Nossa. E aí eu olhei pro meu sócio, e o meu sócio também é um pouco... Eu sou esquentado e meu sócio também, olhei pra ele, ele olhou pra mim. Aí eu falei, eu não vou citar o nome da pessoa, eu falei: olha, senhor, o senhor pode até estar inseguro com relação à nossa idade, isso é totalmente compreensível, a insegurança, mas eu acho que o senhor não... É aquele ditado, aquele clichê, o senhor não julga um livro pela capa. Não é o fato que nós estamos sem gravata que irá dizer se nós somos um bom ou um advogado ruim. E aí ele falou: então vamos fazer a reunião. Sentamos, ele começou a fazer várias perguntas e eu respondi todas, assim, impecável. E ele realmente estava testando, ele sabia sobre o assunto. Chegou no final da reunião, ele levantou, aplaudiu, apertou nossas mãos e falaram: vocês estão contratados. Nossa! E aquilo pra mim foi um teste, né? Porque peguei um cara, um homem ali que tinha voz ativa na família, italiano, grosso, sabe? E falou daquela forma com nós e no fim, assim, apertou nossa mão, falou: vocês estão contratados. E até hoje, isso faz entre 2 e 3 anos, até hoje ele é nosso cliente. É, assim, um dos melhores clientes. Nós criamos uma relação de amizade muito grande com toda a família e atuamos como advogados, representamos a toda a família dele hoje. E no começo teve essa questão do rótulo, né, do preconceito com a nossa cidade. Então é uma historinha que eu queria contar. Nossa, eu não sei como você teve paciência ainda, porque é que eu não posso dizer qual seria a minha reação se eu passasse por isso, mas pensando agora, que não é um ato, né, da realidade, eu acho que eu ia falar: eu passei, mas agora eu não quero o seu caso, tá? Só por conta do seu deboche. Eu vou ser sincero. Mas eu não ia falar isso, porque na hora é diferente. É feio falar isso, mas naquele momento nós tínhamos... Não era tão recente, mas era muito novo o nosso escritório ainda, nós não tínhamos renda, então a gente precisava conquistar os clientes, ganhar dinheiro, e ali era uma questão assim que era uma oportunidade muito grande para nós, né? Então por mais, a gente teve que engolir o sapo, né? Sim. Aquela situação, engole o sapo, aceita, vai fundo que vai ter recompensa. E a recompensa não foi nem o dinheiro, a recompensa foi que ele confiou tanto no nosso trabalho, mesmo nós sendo novos, que até hoje ele confia no nosso serviço e nós representamos toda a família. E agora, com relação ao caso mais marcante do escritório, nós temos vários, né? Eu não posso citar nomes, mas eu vou falar de um assim que é muito marcante para mim, é triste, né? É um caso em que o meu escritório ele atua em todas as áreas e eu sou especializado no direito de família. Então eu trabalho todos os processos de família que você imaginar, eu atuo. E eu fui procurado por uma avó, né, que me relatou uma situação. Qual era? Ela tinha uma filha com 12 anos de idade e essa filha foi estuprada pelo tio de 60 anos de idade. Meu Deus. Então ela tinha uma filha de 12 anos, ela foi estuprada pelo tio de 60 anos e ela engravidou.
Eles entraram com um processo, não foi através do meu escritório, eles entraram com um processo para tentar o aborto, né? E conseguiram eliminar. Só que quando eles conseguiram eliminar para aborto, já era muito tarde, né? E por isso trazia um risco muito grande para a menor, né? De 12 anos, que era a mãe. Mas essa liminar que saiu foi a favor da menina para abortar? Foi a favor para abortar. E levou quanto tempo para sair esse processo? Então, isso eu não consigo te falar porque não era eu que advogava nesse caso. Tá. E eu não, como é um processo em segredo de justiça, eu não tenho acesso. Entendi. Mas a família optou, como trazia risco para a vida dela, eles optaram em dar continuidade e essa menina deu à luz ao bebê. Sim. Né? Teve o processo criminal. O agressor, né, vamos falar assim, eu gostaria de usar outras palavras, mas eu não posso. Então o agressor, ele foi condenado criminalmente, ele foi condenado a 15 anos e 8 meses, se não me engano, de prisão em regime fechado. E eu atuei nesse caso especificamente para tratar da pensão alimentícia e o auxílio reclusão, né? Por quê? Porque, embora o suposto pai, que foi o agressor ali, estivesse preso, a criança ainda assim tinha direito à pensão alimentícia, né? A criança que nasceu. E nós ingressamos com uma ação de pensão alimentícia, nós conseguimos pegar essa pensão através do benefício de aposentadoria dele, e além disso a pensão de auxílio reclusão. Né, nós conseguimos também. Só que foi um caso marcante pela história, né? Uma criança de 12 anos de idade foi abusada sexualmente pelo tio e por isso gerou a gravidez, né? Teve toda uma história por trás e eu vivi muito isso com a avó. A avó materna teve depressão, então a gente ajudou muito ela nesse momento, né? E casos marcantes normalmente envolvem ou sempre menor ou agressão de violência doméstica. Né, eu e meu sócio, nós sempre gostamos de ajudar, então nós no nosso escritório temos uma política de ajudar as mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, né, sem custo nenhum. A gente tenta ajudar da forma que a gente consegue, jurídica ou não jurídica, e normalmente são os casos mais marcantes, né, sempre são esses de violência ou que envolve menor. E você tem uma base, assim, não precisa ser exato, uma média, de quantos casos desses cresceram nos 2 últimos anos, principalmente com a pandemia? Olha, eu vou te falar que o meu escritório, ele nadou na onda diferente do que aconteceu com a pandemia. Enquanto a pandemia trouxe muita crise, instabilidade financeira, pelo menos eu digo pelo meu escritório, não vou falar por outros profissionais. Sim. Trouxe assim, um acréscimo, um aumento muito grande de serviço. Principalmente na área de família, quando nós estamos falando de processo de divórcio, processo de pensão alimentícia e processo de guarda. Houve um aumento expressivo. Não sei te falar em números, tá? Mas foi muito expressivo, assim, mais do que dobrou a quantidade de casos. Você acredita que isso foi por conta da pandemia? Porque todo mundo estava junto, com né? certeza. Os processos de divórcio, normalmente quando nós somos procurados, é sempre por uma das partes, mas no meu escritório, pelo menos, a gente sempre tenta fazer uma conciliação. Se as partes tiverem certeza do divórcio, pelo menos o que nós tentamos é fazer com que seja algo consensual, algo amigável, sabe? Que não tenha nenhum tipo de briga, para evitar um desgaste emocional. Né? Então isso aumentou muito, muito, muito para nós. E pensando já nessa parte dessa conversa de divórcio, vamos então para essa pauta que eu quero entender o que é divórcio perante a lei. O divórcio perante a lei. O divórcio é uma garantia constitucional e legal de que as pessoas que se casam vão ter o direito de um dia finalizarem esse vínculo matrimonial e o poder de família. Tá? No direito nós chamamos de poder de família. Então interromper, cessar esse poder de família entre homem e mulher, e a partir daí cada um vai viver a sua vida de maneira individual. Tá? Basicamente é isso é o divórcio perante a lei. E quais são os documentos necessários para solicitar o divórcio? Então, basicamente existem dois tipos de divórcio. Né? Nós podemos falar em divórcio consensual e litigioso. Sempre falo, consensual é o amigável, aquele que as partes estão de comum acordo, elas se resolvem, e o litigioso é aquele que sempre vai dar pau, tiro, porrada e bomba, né? Já para não fugir dessa daí,
Normalmente é mais rico ou pessoas que não têm tantas condições que dá quebra a pau? Porque Ah, eu vejo ó. os famosos aí se divorciando que tá tudo bem, gente. Deixa eu falar. Se tem dinheiro, né? Eu Parece vou que te fica falar. tudo bem. Processo que normalmente dá briga, tá? Ou existe algum tipo de mágoa muito grande, emocional, Certo. né? Ou de traição, ou que a pessoa não aceita, ou quando envolve bens em geral, né? Então, assim, quando vão discutir sobre partilha de bens ou filho. Sempre dá pau nesses assuntos. E não existe, eu vou ser sincero, não tem como você falar que ou a classe alta, a classe média, ou a classe baixa. Acontece em qualquer classe É isso. humano, né? Depende do. E normalmente está ligado mais a aspecto emocional. É verdade. Então, assim, aquele termo, a dor de corno. Foi traído, não aceita, vai brigar pelo grão de arroz, mas vai brigar. É isso que acontece. Mas, assim, a gente evita, né, ir por essa linha processual, porque isso gera um desgaste muito grande, emocional, físico para as partes. E se tem filho menor, principalmente para os filhos. Os filhos não entendem, é aquela briga, é um falando mal do outro, gera todo aquele estresse familiar. Sim. Que isso pode sim causar um trauma numa criança no futuro, né? Verdade. Então é uma questão bem delicada e a gente tenta evitar, né? Normalmente a gente consegue. Vou falar que as pessoas falam que lá no meu escritório eu sou um bom conciliador. Ah, isso é bom. E quanto tempo dura esse processo do divórcio? Você tá me fazendo perguntas difíceis. Não, eu te mandei essa pergunta. Não, Mandei. sabe por quê? Não tem como eu te falar isso. Não, é porque depende, né? Depende. Mas assim, Depende qual se que é é a média? Então, 2 depende. meses, Se for 5 meses? um processo consensual, sem filhos, questão de 2, 3 semanas está resolvido. Se for um processo consensual com filhos, talvez demore um pouquinho mais, porque necessariamente nós precisamos da oitiva, o Ministério Público, através de um promotor de justiça, precisa se manifestar. Só para explicar rapidinho, no processo de divórcio, quando tem menor de idade, o Ministério Público representa esse menor de idade. Ele está lá para ver os melhores interesses do menor. Ele não quer saber se os pais vão se divorciar, por que vão se divorciar. Eles só querem saber se os termos do divórcio são bons para o menor. Então, se a gente está num processo consensual que tem menor de idade, o MP tem que se manifestar. Pode demorar um pouquinho mais, mas também é uma questão rápida. Agora, quando nós estamos falando de processo litigioso, é esquecer que existe o processo, porque pode ir muito longe. Tem processo de divórcio correndo 10, 12, 15 anos. Porque uma das partes não quer aceitar, não quer, né? não aceita a partilha, aí tem oitiva de testemunhas, e não dá certo. Assim, é um quebra-pau. Somente quem é casado tem direito a receber os bens ou quem mora junto determinado tempo perante a lei também tem algum direito? Então, vamos lá. Existem 2 tipos de união formalizados pelo direito, né? A união estável, tá? A união estável se equipara a um casamento com regime de comunhão parcial de bens. Tá. Ou seja, tudo aquilo que foi adquirido a partir do início da relação é do casal. Então tudo será partilhado de maneira igualitária. Aí tem as exceções à regra que estão na lei, que nem adianta eu ficar explicando porque são muitas e são bem detalhadas, mas basicamente é isso. E existe o casamento e divórcio. Tá? Então, perante a lei, a justiça, não é só o casado que tem direito à partilha de bens, a receber os bens num divórcio ou algo do tipo. Tá? Seria um caso de união estável formal, que é aquele que você vai no cartório, faz um contrato de união estável, ou informal também. Por exemplo, eu começo a me relacionar com uma mulher, um homem, enfim, e nós estamos juntos, só que nunca teve nenhum documento. Sei lá, a gente decide separar. Embora seja informal, existe uma relação. Isso você comprova através de fotos, documentos, testemunhas, né? Então, a partir dessa relação também é possível que seja feita uma partilha de bens, né? Então, são as situações que a gente consegue fazer partilha. E num caso do divórcio que envolve filhos, a justiça entende, é lógico, que tem várias situações, igual você falou, que não depende só do advogado, o juiz ali, tem uma pessoa, principalmente quando envolve um menor. Sim. Normalmente, a mãe, ela tem mais direito do que o homem de ter a guarda do filho? Olha, eu sempre ouvi isso ao longo da minha formação e ao longo do meu crescimento como pessoa. Sempre ouvi, é porque a mãe tem mais direitos. Só que eu vou ser sincero,
Desculpa. Não Imagina. sei se foi uma evolução social, um costume, né? Mas o que eu tenho visto na prática é que hoje a lei interpreta que ambos têm os mesmos direitos. Pai e mãe têm os mesmos direitos, tá? Então, acho que isso virou um tabu também, né? As pessoas vêm, falam sobre... Tem engasguei aqui com o cravo. As pessoas falam sobre a mãe ter mais direitos. Não é assim que funciona. Tá. Não acho que seja assim que hoje a justiça vê. E o que pra justiça é... Isso, bebe uma água aí. E o que a justiça entende que é necessário para ter a guarda? Já que, para a lei, os dois são iguais. São requisitos subjetivos. Traduz. Capacidade financeira, emocional, psicológica. Tratamento estrutura, também, estrutura né? familiar. Tem perguntas, quando tem esse tipo de situação, há algum momento que faz a pergunta para o menor de idade ou não? Não pode? Depende da situação. Normalmente, num processo judicial, quando o menor... Fique tranquilo, Nossa, acontece. Bebe escravinho. mais água. Isso, engasgou com cravo. Então, no processo judicial, Quer uma Nossa. batata? eu vou pegar. Pega uma batata. Coma. Não, esse Isso, escravinho vai. aqui quer me matar. Pegue mais. Isso, pega, Tentativa de homicídio. pega. Que horrível. Meu RolaCast não é assim, ele é do bem. Calma que eu vou Não, voltar respira, aqui. respira, isso. Aí a gente entende se faz sentido ou não. Porque quando eu, por exemplo, vejo alguns casos assim que envolve criança, eu tenho essa curiosidade se a criança, nesse caso de divórcio, ela é questionada. Inclusive, além disso, eu queria saber que, além do divórcio, já para puxar também a criança, se ela pode depor quando envolve algo criminal. Tá, vamos lá. Quando o menor é ouvido, normalmente, em qualquer processo que envolve guarda ou divórcio, o juiz, por segurança jurídica, ele nomeia um assistente social e um psicólogo para fazer a oitiva dessa testemunha. Então, dessa testemunha, desculpa, dessa criança, desse menor, a criança vai ser ouvida não pelo juiz, não diretamente. Um psicólogo vai lá, vai conversar com ela, vai extrair todas as informações de uma maneira lúdica, de uma maneira que, sabe, que a criança se sinta confortável em falar. Tá. Porque se a criança, a partir do momento que ela se sente oprimida ou coagida, ela não vai falar, ou ela vai mentir, né? Então, por isso, é a função do assistente social e do psicólogo, que são nomeados pelo juiz, tá? É importante falar. Não é eu, o advogado ou o advogado da outra parte que vai nomear esse psicólogo ou assistente social. O juiz vai nomear um de confiança dele, vai agendar uma data, que a gente fala que é uma perícia, e aí nessa data vai ser realizado todo esse procedimento, essa oitiva do menor. E aí lá o menor vai falar como é a relação dele com o pai, com a mãe, com os irmãos, com quem que ele prefere ficar, tudo de uma maneira bem lúdica, bem infantil, sabe? Sei. Mas então é a psicóloga que passa as informações direto para o juiz ou direto para o advogado da Não, família? passam direto pro processo. Pro processo. O psicólogo e o assistente social vão formar um laudo, vão confeccionar um laudo com um parecer técnico deles, de acordo com aquela situação. E esse laudo é juntado no processo onde todos têm acesso. Todos que eu digo, o juiz, o promotor de justiça e as partes, e os advogados das partes. Entendi. São as pessoas que têm acesso. Todo processo que envolve menor de idade necessariamente é segredo de justiça. Então quem tem acesso é juiz, promotor, os advogados e as partes, só. Ninguém mais tem acesso, não é público. Entendi. E quanto custa um divórcio? Depende também. Tudo depende. Depende do quê? Depende da complexidade, depende do profissional que vai atender o caso. Se são pessoas de baixa renda, elas podem socorrer-se à Defensoria Pública, né, que são os advogados do Estado que fazem de forma gratuita. Certo. Então, depende. Às vezes a pessoa consegue se divorciar através de um defensor, não tem custo. Às vezes ela procura um advogado, cada advogado vai cobrar um honorário de acordo com o que entende viável para a situação, respeitando a tabela prática de honorários da OAB, né?
Então é complexo. Uma coisa que eu não falei, que é bem importante falar. Quando as partes, né, querem se divorciar e elas estão de comum acordo e não têm filho menor de idade, elas podem fazer o divórcio num cartório. Elas não precisam ir ao juiz. Elas podem ir no cartório se divorciar. Ou obrigatoriamente precisa da assinatura de um advogado. Mas elas podem fazer em cartório, é muito rápido. Em um dia se resolve. Nossa. Aí, ó, pra quem quer se divorciar. Eu não sei se isso é muito legal de falar. Mas, né, acontece, gente. Fazer o quê? Ninguém nasceu pra ficar o resto da vida. Nada. Na verdade, a vida não é pra sempre, então. Mas eu vou te falar que o divórcio virou um costume do brasileiro. Não sei se é costume, não, viu? Vou discordar de você que é advogado, porque eu acredito que não é isso. Eu acredito que as pessoas, elas não suportam mais aguentar certas situações. Eu discordo porque, na prática, vendo ali no dia a dia, eu vejo assim, vou casar, se eu não gostar, eu divorcio. É fácil. Não, mas isso aí então é pra quem é rico. É isso que eu escuto, assim, na verdade. Então esses são os milionários da vida, porque pra quem é pobre, na verdade, casa por amor. Entendeu? Isso eu não discordo. Casa por amor. E aí tem certas coisas, eu acredito que teve um índice alto de casos de divórcio, né? Principalmente por conta da pandemia, porque todo mundo tava ali todo dia, 24 horas, e, gente, é difícil, né? Sim, São pessoas lidando com pessoas o tempo todo. Relacionamento é difícil. Relacionamento é difícil. Seja profissional, amoroso, Exato. Acadêmico, qualquer tipo de relação é difícil. Exato. Então, eu acredito que esse índice teve um aumento, sim, mas o fato de ter esse aumento é porque eu falo isso muito em relação às mulheres. Muitas mulheres não aguentaram certas situações que normalmente às vezes sofrem, né? E aí teve um momento que chegou um basta e pediu o divórcio. É lógico que também tem o caso do homem, né? Que não aguentou, teve traição, Sim, enfim, das duas partes, eu acredito que teve um aumento. É lógico que da mulher eu acredito que um pouco mais, porque aí entra questão de violência também, doméstica, mas enfim. Eu vou ser sincero que os casos mais recentes que eu tenho visto lá no escritório, eles não dizem respeito à traição, infidelidade, e sim a relacionamento, a complexidade de se relacionar, a dificuldade em você compreender a outra pessoa, né? Então tá muito mais atrelado hoje em dia a isso do que propriamente a infidelidade ou qualquer outra coisa nesse sentido. Entendi. É o que eu tenho visto, pelo menos, né? Obviamente é uma parcela mínima da população que eu atendo. Sim. Curioso que você fala de divórcio, porque sabe como as pessoas, os meus clientes me chamam no Ceará? Eu advogo no Brasil inteiro, né? E no Ceará tem um alto índice de processo de divórcio. E lá no Ceará, as pessoas me chamam no WhatsApp como doutor divórcio. É o doutor divórcio? É o doutor divórcio? E eu falo, é o doutor divórcio. Eu já aceitei, né? Que engraçado. Mas é assim que eu sou chamado lá no Ceará. Gente. Ceará e região, né? Sobral, Ceará, toda aquela região, as pessoas me chamam dessa forma. Nossa senhora, hein? Que coisa. E você... para dar uma dica para as pessoas que querem, né, ingressar na faculdade de Direito, qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Olha, eu vou ser sincero que assim, hoje o Direito ele virou meio que a administração das faculdades. Né? Hoje a pessoa não sabe o que vai fazer, vai para o Direito. Antigamente era administração, já foi Educação Física e agora é meio que a onda do Direito. Não sei o que eu vou fazer, vou para o Direito, porque o Direito abrange um leque muito grande de opções. Só que a pessoa não consegue a OAB, né? Mas nem sempre ela precisa da OAB para exercer alguma profissão. Por exemplo, ela quer ser, sei lá, perito judicial, perito criminal. Ela tem que ser formada em Direito, mas ela não precisa ter OAB. Sério? Sim. Não sabia dessa. É verdade. Eu achei que toda pessoa que fazia faculdade de Direito obrigatoriamente precisa então, E quem precisa da OAB, então? Advogado, defensor público, nem o juiz ou o promotor. O requisito para um juiz, um dos requisitos, né, para o juiz, promotor, delegado poderem assumir o cargo, é eles terem exercido por 3 anos atividade jurídica. E atividade jurídica não necessariamente é advocacia, pode ser de outra forma. Então, às vezes existe um juiz que nem tem OAB, ele fez atividade jurídica de outra forma e com isso ele conseguiu cumprir o requisito e ingressa no concurso público.
Né? Então o advogado precisa do AB, o defensor público, mas o promotor também, mas é uma parcela. Existe uma outra parcela que não precisa. O perito criminal, o perito judicial, o legista mais na área da medicina, né? Medicina legal. Mas existe um leque muito grande, assim, é muito difícil falar. E o que você deixa de conselho para essas pessoas, então? Olha, quem quer cursar o direito tem que gostar de ler muito. Tem uma mente boa, né? Porque é muitos termos. Tem que gostar muito de se comunicar. Eu vejo isso. É muito importante saber se comunicar. Porque se você não sabe expressar... Exatamente, vezes, a sua ideia, né? A sua ideia, uma opinião, uma tese jurídica, algo do tipo... Você perde a causa. Não só perde a causa, mas... Não perde tem credibilidade o também, debate, né? a credibilidade, você perde tudo, né? Então tem que saber se expressar, tanto que, mais voltado assim para a área criminal, você pega os advogados criminais mais experientes, principalmente aqueles que fazem plenário, fazem júri, né? Além de curso de direito, eles fazem curso de teatro, sabia? Não sabia. Muito comum eles fazerem curso de teatro. Nossa. Porque o júri nada mais é do que um teatro, uma encenação, uma simulação do que aconteceu. Então é muito comum você pegar os grandes profissionais, os grandes advogados do júri popular, eles têm curso de teatro, de oratória, é muito comum. A oratória é importante, eu acho que para todas as profissões, para saber se comunicar, não ter o medo de falar. Eu acredito que seja mais isso. E eu quero saber também o que é justiça para você. Tá. Só concluindo uma coisa aqui importante. Tá, conclua. Então a minha dica pro pessoal... O cravo tá aqui ainda. Come batata, come mais. O cravo não desceu. Coloca aqui, ó, uma maionese. Come que eu tô comendo tudo esse negócio aqui. A minha dica, então, para quem quem quer exercer o direito, né, estudar o direito, ler muito, se comunicar bem e ter ciência que é uma profissão que demora para você conseguir, principalmente na advocacia, tá? Voltado para advocacia. É uma área que você demora um pouco para conseguir se estabilizar no mercado. Você vai, se forma, passou na OAB, tá com a carteirinha. Não é de um dia para o outro que você vai começar a receber processos, vai ganhar honorários e vai ficar rico. Não é assim que funciona. É um processo, e é um processo demorado, e a pessoa tem que saber que é assim. Não sei, não consigo nem falar um advogado que eu conheça que passou na OAB e de um dia para o outro ficou rico. Não conheço. É um processo. Sim. E eu tô vendo esse processo também. Sim. E tô aceitando. Igual você falou, né? No começo, você precisou se sujeitar àquele humilhação, momento. Porque você estava precisando, não Sim. só você, mas seu sócio, né? Então. Exatamente. E então a outra pergunta é: o que é justiça para você? A justiça para mim. É complicado falar sobre a justiça para mim. Porque a justiça, aos meus olhos, é diferente de quem é leigo na área do direito, né? A justiça nem sempre funciona. Sim. É a minha primeira observação, né? A justiça ela não é fiel. A justiça ela não é imparcial. Existe, às vezes, uma certa dificuldade em se fazer a justiça, né? Então, a justiça, para mim, é algo muito subjetivo. Existem situações que eu já vi em que uma pessoa, às vezes, foi errada, praticou um ato ilícito e deveria ter sido punida por aquilo, isso é beleza. E existem situações que você pega uma pessoa que realmente ela não cometeu nenhum ato ilícito e ela foi condenada, ela foi prejudicada por aquela situação. Mas você não acredita que isso é por conta da lei e que está escrita? Não, porque a lei escrita ela é objetiva. Ela está ali, a lei é aquilo e não vai mudar. O que muda é quem interpreta ela. É o advogado, é o juiz que vai decidir a causa. Já parou para pensar que quem vai decidir sobre a vida de uma pessoa Sim, é um humano? Sim, é um humano. E às vezes a opinião dele, a formação dele com relação à definição de justiça é diferente da minha. A tese dele para uma situação é diferente da minha, né? Então, é o humano que julga, e o humano vai interpretar a coisa daquela forma que ele acha justo. E nem sempre é o que eu acho justo ou o que você acha justo. Então né? você acredita que quem julga um caso nem sempre é técnico? Nem sempre. Vou ser bem sincero que nem sempre. Isso pode me causar algum tipo de problema. Mas, sim, acho que nem sempre
quem julga é técnico. Acho que em algumas oportunidades, algumas situações, ele acaba sendo parcial, ou alguma situação que acaba levando para o emocional. Entendi. É impossível, né? Embora a justiça seja uma situação que a gente tenta racionalizar o direito, e não trazer emoção para isso. Então, assim, o juiz está lá para ser racional, para agir de acordo com o que a lei determina e com o que as fontes do direito trazem. Sim. Mas, em determinada situação, não tem como ele ser 100% racional e deixar a emoção de lado. Ele vai. Tem situações que você acaba se emocionando pelo caso. Dá o caso do que eu tive do meu escritório, da menina de 12 anos que foi estuprada. Tenho certeza que o juiz ele não me favoreceu naquele processo. Mas eu tenho certeza que ele olha aquilo, ele deve se colocar na posição da mãe, da criança, né? Ver aquilo e, embora ele não possa sentir o que a pessoa sentiu, ele imagina. Então, aquilo é uma emoção. Sim. Né? Então, eu acho que assim, a justiça, a definição de justiça para mim é que a justiça não é justiça, não existe justiça, porque nem sempre ela é justa. A justiça não é justa. É isso que eu falaria. Né? Ela é uma coisa subjetiva e depende muito das pessoas, depende muito das situações. Tudo no direito depende. Sim. Então você pode ver todas as perguntas que você fez. Depende. É verdade. Mas eu agora quero agradecer a sua presença. Foi muito bom ter esse papo com você, entender melhor sobre a sua área, sobre a sua função, o que você atua. E para as pessoas também entender, além do divórcio, na casa de família que você ressaltou, tem alguns outros casos que o seu escritório cuida também? Eu não sei se a gente tem tempo para falar um pouco da história. A história do meu escritório é curiosa e serve de incentivo para muitas pessoas. Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. Dá tempo de falar um pouquinho sobre isso? Fale. Quando eu já tinha passado no OB, o meu sócio eu conheci na faculdade lá no primeiro semestre, se chama Fernando. Inclusive você conhece. Conheço, bravo. E a gente sempre, ao longo da faculdade, nós sempre andávamos juntos, fazíamos trabalhos juntos, trabalhos em grupo, enfim. E a gente se formou, passou na OAB e a gente sempre manteve contato. Eu estava no escritório, onde eu era muito bem tratado, só que eu não estava mais satisfeito. Né? Eu falei, não estou mais satisfeito aqui. Eu cresci muito aqui, mas não quero isso para mim. Eu quero ter o meu negócio, eu quero poder ajudar outras pessoas a expandir isso. E o meu sócio, por outro lado, ele estava totalmente infeliz onde ele estava. Eu estava feliz, mas eu queria algo novo. Ele estava infeliz e ele não era valorizado onde ele estava, né? A gente um dia sentou e falou, vamos abrir nosso escritório? Vamos. E assim, eu pedi demissão, ele pediu demissão. Nós não tínhamos dinheiro, assim, juro, para comprar um hot dog na esquina. Não tinha dinheiro para nada. Fui lá, peguei um empréstimo, fui numa casa de madeiras, não lembro nem como chama a loja, mas vendia madeiras em geral. A gente comprou várias madeiras e nós construímos a mesa do nosso escritório para começar. Tenho foto disso. Quem duvidar pode me chamar que eu mando foto. Assim, o meu sócio e meu avô construindo as mesas do escritório. A mesa de reunião, mesa de trabalho. E a gente começou assim. E aí, graças a Deus, o irmão do meu sócio, Fernando, ele tinha uma sala comercial, ele emprestou para nós naquela época. Foi uma troca de favores, né? Eu te dou a sala, você me dá o serviço. Sim. Então eu não pagava aluguel, mas pagava com serviço para ele. E foi assim que a gente começou, né? Então, assim, eu não tinha dinheiro para nada naquela época. E aconteceu. Eu fui atrás, batalhei, corri. E hoje, graças a Deus, eu tenho um escritório que está ganhando muito nome. É um escritório que hoje eu tenho 5 funcionários, né? Fora eu e meu sócio. A gente está super bem, né? Então, eu gosto de deixar sempre essa mensagem para as pessoas de nunca desistirem do sonho. E eu falo, eu amo direito, eu amo advocacia. E eu tenho a minha frase que eu sempre que eu tenho oportunidade no Instagram, eu coloco lá. Trabalho deixa de ser trabalho quando nós fazemos o que amamos. Então é isso que eu falo para as pessoas. Se você ama o que você faz, você não vai trabalhar nenhum dia. Essa frase já existe, é pronta. E você vai ter sucesso, é natural. É só você não pensar no dinheiro, não ser ambicioso, de uma maneira negativa, claro, que as coisas vão acontecendo naturalmente, né? No meu escritório hoje, eu atuo em todas as áreas do direito.
Obviamente, eu sou especializado em direito de família. Então, assim, não entendo direito criminal. Eu tenho os meus profissionais por direito criminal, tenho os meus profissionais por direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, direito ambiental. Tudo isso tem lá no meu escritório. Então, o meu escritório eu estou em todas as áreas e eu sou especializado em direito de família. Incrível, muito bom. É isso. Muito boa essa história. Tenho certeza que vai inspirar outros. E também, né, aquele rótulo de achar que, vou fazer faculdade de Direito, vou sair e já vou estar milionário. Não existe isso. Não existe. Então, você é a prova disso e se superou e hoje atua no seu próprio escritório com funcionários. Então, isso é incrível. Inclusive, eu convido todos que estão assistindo para um dia irem lá e tomar um café, conhecer toda a equipe. Hoje teve confraternização, inclusive tem foto lá no meu Instagram de toda a galera lá bebendo. E como as pessoas fazem para contratar vocês? Qual é o meio de contato? É as redes sociais primeiramente? Como que funciona? Olha, na verdade é uma coisa curiosa. Eu não sei nem, de novo, se a gente tem tempo para isso, mas aparece cliente de todos os jeitos. E-mail, Instagram, WhatsApp, telefone, carta, já recebi carta de correio. Sabe, uma coisa tão desatualizada, mas já recebi. Mas como as pessoas que estão assistindo podem entrar em contato? Bom, elas podem entrar em contato comigo através do Instagram. O meu pessoal é Danilo Y Toledo. Ou o Instagram do meu escritório, que é PCT Advogados. Soletra para o pessoal. P de pato, C de casa, T de tatu, advogados no plural. O meu é Danilo Y Toledo. Ou também através do WhatsApp. Pode passar aqui? Acho melhor não. Não? Não, deixa só as redes sociais, eu acredito que é melhor. E aí, quem realmente tiver interesse vai entrar por esses meios. Sim, pode ficar à vontade, chama lá, porque vai eu tiro que as só dúvidas. tem uma curiosidade, aí vai ficar te mandando um monte de mensagem. Não ligo. Não, mas eu prefiro, pode pra mandar, te ajudar. Eu respondo, fica à vontade. Não, seja assim apenas que é melhor. Vai por mim, depois você me agradece. Tô confiando. Melhor. É isso, galera. Muito obrigada por assistirem hoje essa entrevista incrível com o meu amigo Danilo. Obrigado de novo. Não perde as oportunidades dos outros vídeos, que tem justiça ainda, hein? O próximo episódio vai ser incrível. Não vou falar. Não vai falar. Vou dar um spoiler. Não, mas o anterior a esse aqui também foi muito bom, hein? Foi muito bom. Foi muito bom. Doutora Érica, a juíza, representou juíza muito. Criminal. E a próxima, vou dar só um spoiler. Vai ser um sargento da Rota, que vai vir falar sobre justiça e também da área que ele atua. Ele é famoso, Ele hein? é famoso, ele é famoso. Posso dar uma dica pro pessoal? Pode. Tem um bigode que dá medo. Tem um bigode ali que só o bigode já deixa você com medo. Eita, imagina eu entrevistando esse cara aqui, mas eu não tenho medo, não. Obrigada, galera. Até mais. Tchau, gente.